Estamos aqui para a nossa segunda live da série das lives do Licença Felicidade. E já já você vai saber sobre qual tema nós trataremos com a nossa convidada Vina Queiroz. Só um instantinho que eu já vou convidá-la, tá? Um segundo. A Vina já foi convidada e a gente já tem umas pessoas por aqui. Ivete. Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você como é que tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ai, que Eu tenho delícia! eu tenho uma máxima, né, Vina, que quando não está bom, a gente faz ficar, né? Sim, e vai ficar, né? E Vai, vai tudo ficar, fica. tudo fica. Então, assim, é nessa vibe muito legal, assim, de alto astral e tudo, que a gente vai conversar agora com a Vina Queiroz. Daqui a pouco ela se apresenta para vocês, tá bom? Por quê, gente? Por que que a gente está aqui nessa segunda live da série de lives do Licença Felicidade, que é esse encontro anual que a gente faz, né? Aquela pausa essencial por alguns dias. Porque algumas pessoas foram participações especiais no nosso Licença, e como elas compartilharam lindamente temas que não são temas assim, sabe, altas teorias, mas são coisas simples que, quando aplicadas no nosso cotidiano, fazem uma tremenda diferença. E muitas vezes é porque a gente não está atento. Então, Vina vai trazer hoje aquilo que ela compartilhou lá no Licença, que são dois temas bem pertinentes. Um é a linguagem não violenta. A gente está precisando, porque as pessoas não sabem dialogar, elas estão se agredindo, né? E o outro tema são as linguagens amorosas, as 5 linguagens amorosas do Gary Chapman, tá? Então agora a gente começa com vocês, Vina Queiroz. Ah, ai, gratidão, Carla. É tão bom estar aqui com você, né? Lembra de uma live que a gente falou sobre gratidão? Sim, sim. Nossa, foi assim, o primeiro contato que eu tive contigo e aí foi tão gostoso. Gente, é um prazer estar aqui, né? Para quem não me conhece, sou Vina Queiroz, sou professora, moro na Bahia, conheço Carla há algum tempo. Falando na Bahia, a gente já quer amolecer, né? É isso mesmo. E sou estudiosa, né? Eu gosto muito de estudar e venho estudando e trabalhando comigo, aprendendo comigo e depois transmito para minha família, para minha casa e depois passo para o mundo. Essa questão de crescer e contribuir, né? Que é muito importante. E lá no Licença Felicidade eu tive a oportunidade, esse foi o quarto ano que eu participo do Licença. É um momento de abertura mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, eu estudei muito a minha vida toda. Eu fiz 4 graduações, 8 especializações, mestrado, e fui estudando, estudando. Uhum. Quando eu cheguei no Licença a primeira vez, que foi lá em Itacaré, eu falei, meu Deus, tanta teoria e eu precisava apenas me escutar, né? Então, assim, Carla, com toda a sensibilidade dela, na época também, Cleo me tocou muito, e foi muito gostoso esse toque, essa sensação de sentir a mim mesma e entender que a busca da felicidade, às vezes, ela está tão distante da gente, e a gente pensa que precisa de tanta coisa, e ela está aqui. Então, licença, foi um encontro comigo mesmo, gratidão a você, Carla, né? Porque essa busca eu descobri na minha busca pela a teoria era justamente essa busca desse encontro. E o Licença chegou e falou: "Aí, Vina, era isso que você procurava". Então, quem não conhece o Licença, eu já digo assim, ó, vale muito a pena. E a partir do Licença eu tive coragem de falar e de fazer aquilo que estava assim adormecidinho em mim, né? Que é de falar sobre autoconhecimento, de falar sobre espiritualidade, de falar sobre a convivência harmônica e dessa busca, que para mim também é uma busca incessante, porque a todo momento eu me pego fazendo coisas que eu falo, meu Deus, porque seres humanos somos assim, né? E o melhor de tudo é essa descoberta. Sim, e a gente, quando a gente fala que são coisas simples, mas não é porque são simples, né, que são fáceis, exatamente por isso, porque nós somos seres complexos.
É, E a não escuta, o não entendimento a respeito de nós mesmos, porque eu acho que a primeira matéria da vida que teria que existir era esse estudar a nós mesmos, né? e, Porque quando a gente conhece a gente e sabe o que é talento e sabe o que é desafio, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio, um entendimento. E outra coisa também, nós nos machucamos muito por conta da ausência desse conhecimento a nosso respeito. A né? gente conversa sobre milhares de coisas e nós não sabemos nada a nosso respeito. Seria a matéria essencial, primordial, né? E também essa conexão com essa fonte, que é uma energia que cada um dá o nome que quiser, né? Que está aí. Então, a gente não está solto nesse mundo. Então, tem técnicas e tem teorias que nos auxiliam muito. E uma delas que a Vina trouxe no Licença foi exatamente a comunicação não violenta, que é do Marshall, né? Estou até com os livrinhos aqui, porque sou praticante, tá, gente? E Sim. engraçado, interessante, porque antes de entrar em contato com a teoria, porque intuitivamente a gente já faz as coisas, já está em nós, né? Está em você também. Eu já utilizava, eu trabalhava numa empresa e que tinha que ter atendimento com as pessoas. Em algum momento as pessoas tinham que levar documentos. E eu falava assim para as pessoas. Quando eu vi os atendentes, sabe, eles falavam: agora o senhor tem que fazer isso, isso e isso. Eu falava: não, você pode falar as mesmas coisas de uma maneira diferente. Que tal primeiro você fazer festa e falar que maravilha, né? Então tá facinho. Agora basta trazer isso, isso e isso. Pronto, deu o mesmo recado. Com mais doçura, foi eficiente do mesmo jeito, gastou-se menos energia. Então é disso que a Vina vai falar aqui para a gente agora. Primeiro, eu gostaria que vocês que estão aqui, que vão assistir essa live depois, porque ela estará no YouTube também, pense como é que anda a sua comunicação, como você responde a si mesmo, como você responde ao outro, porque essas coisas aí, sabe, que a gente anda vendo aí na rede de delicado igual coice de mula. Gente, isso não é bonito, tá? Vou dizer para vocês, isso não é bonito. E se nós somos seres de convivência, no mínimo, a gente tem que buscar exercitar essa convivência. E nós falamos. Então, vamos prestar atenção como, onde, o tom, a voz, o momento. Então, vindo agora com você. Eu converso demais, você sabe, né? Gente, é muito interessante, né? Porque eu vou começar com uma historinha que ela é bem básica, eu gosto muito de Aham. começar com as historinhas, que é o simples, mas que chega no momento exato e que pega. Uhum. É, uma moça casou com um rapaz muito bonito, né? E ela foi morar com a sogra. E ela, por vivendo com a sogra, ela já não aguentava mais essa sogra. Todos os dias ela brigava com a sogra e ela não suportava mais a sogra. Aí ela foi em um curandeiro e ele foi e disse a ela: "Ó, você quer acabar com essa sogra? Você quer acabar com." Ela disse: "Sim, não aguento mais." Ele falou: "Ó, vou te dar aqui um pozinho e você vai colocar na comida dela todos os dias. Mas ela não vai morrer imediato. Eu quero que em 30 dias você mude o seu comportamento. Você vai tratá-la com mais doçura, você vai ser mais gentil, você vai olhar para ela com mais amor, senão ela vai desconfiar e todo mundo vai desconfiar quando ela morrer." E a moça falou assim: "Ai, vai ser muito difícil eu fazer isso. Eu tratar ela com doçura, porque ela é muito grossa comigo." E ele disse: "Não, mas você vai tentar, porque se você não fizer isso, eu não vou te dar o pozinho." E aí ela aceitou o desafio e levou o pozinho. E por 15 dias ela colocava todos os dias o pozinho na comida da mulher. E ela começou a ter um excelente relacionamento com a sogra. E aí, deu os 15 dias, ela começou a arrepender. Meu Deus do céu, eu vou matar uma pessoa que tá tão legal comigo, ela deixou de ser ruim, ela deixou de ser má, e eu vou lá no curandeiro, que eu vou falar para ele que eu não vou mais querer esse pozinho. Se eu tenho como reverter a situação. E aí ela voltou lá, antes dos 30 dias, né? Que ela já tinha descoberto uma outra mulher, uma outra sogra, naqueles 15 dias. E aí ele falou para ela assim: "Será que foi ela que mudou ou foi você?"
Uhum. As atitudes estavam nela ou em você? Porque ela não sabe do pozinho. Sim. Quem mudou as atitudes foi você. E aí descobriu-se, né, que tudo estava acontecendo por conta da comunicação violenta. Uhum. E é isso, minha gente. A comunicação violenta que está dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua escola. Será que somos nós ou o outro? E às vezes a gente fala: meu, não suporto mais meu filho, não suporto mais meu marido, não suporto mais minha mãe. E como é que a gente estar lidando com essa situação, Uhum. estamos comunicando com essas pessoas que estão próximas a nós? E, infelizmente, a gente tende a violentar aqueles que estão mais próximos, Exatamente. aqueles que mais nos amam, que mais nos Uhum. querem bem, os pais idosos que ligam para saber: você está bem? Claro que tô. Se eu não tivesse, eu nem tinha atendido o telefone. Já Sim, ouvi sim. vocês falando Uhum. assim. Uhum. Ah, porque pergunta demais. Quem tudo quer saber da minha vida. Que Não, aquela menina, ainda tem te interrompendo aqui, mas só para nosso bate-bola aqui ficar mais rico. Eu sempre falo também que eu escuto hoje as mulheres atendendo o telefone, nós mulheres que trabalhamos o feminino, né? Que é bonito, gente. Educação é bonito, cabe em qualquer lugar. Então, um namorado ou marido liga e a pessoa atende. O que que você quer? Vê se sabe jeito de você atender o telefone. O que que você quer? Aí depois chora que diz que o homem nunca deu flores, mas como é que ele vai dar flor? Que sensibilidade que ele acha que você vai ter se você é uma pessoa que está sempre falando isso? O que que você quer? ou Sabe? tá onde? Tá Liga, tá onde? onde? É, não, depois do que você quer, tá onde? Sabe? Não tem oi, fala, tudo bem? Não, não tem um tom de voz mais aveludado que todo mundo adora, né? Adoça nossos ouvidos, olha que delícia, sabe? Não, às vezes é até uma voz de taquara rachada, né, que a gente fala, e a pessoa, ela vai se afastar de você. Então, assim, tudo que nós queremos refletir lá fora está em nós, né? Tem espelhos gigantes por aí, mas como você contou até a história dos cachorrinhos, né? Lá no Licença, a gente está refletindo, sabe? E se não for reflexo nosso, que sejamos nós a operar essas mudanças que a gente já conhece, sabe que são mudanças que vão trazer muitos benefícios. E é tão interessante porque quando eu olho para mim, eu me vejo, né? Antigamente eu ligava para meu esposo, antes de eu conhecer a comunicação violenta, eu ligava sempre para ele e perguntava: tá onde? É, Eu não ligava e perguntava: Ariana, sim, facilite, Ariana. Rei Leão. Só fogo, puro fogo essa mulher. Oi, B. E ele sempre reclamava, falava assim: oi, tudo bem? Como é que tá? Como tá o dia, né? Uhum, Assim, e quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu falei: meu Deus do céu. Como eu sou violenta com a minha família, com meus pais, né? Com o meu esposo, com os meus alunos. E isso é maravilhoso, a gente refletir sobre as nossas ações. E a gente começar a mudar e a pensar. E como é que você faz isso? Como é que a gente pode fazer isso? Martin Rosenberg, ele vai nos ensinar a pensar, a falar, a comunicar, a não agir de forma na verdade, nós temos a generalizar, de achar que o outro sabe o que você está pensando, uhum, de olhar assim: poxa, você não fez por quê? Por que uhum. você não fez isso? Você não viu o que estava precisando fazer? Sim. Uhum. Porque aquilo é uma necessidade nossa. E Marshall vai dizer que nós precisamos fazer uma observação. Depois ele vai dizer que nós temos que dizer para o outro o que, que a gente sente diante de uma determinada situação. Sendo bem claro, sem Olá, que seja um jogo de acusações, porque a gente, entrando nesse tópico aí que o Marshall traz, gente, nós aprendemos a querer que o outro adivinhe o que a gente está pensando, a fazer o que a gente quer, e depois a gente não verbaliza e quando verbaliza, já verbaliza como se fosse um grito, né? Então, num jogo de acusações, isso não é solução para absolutamente nada. Então, o que Vina está trazendo aqui hoje é isso. Olhe esse passo a passo aí e veja onde você se coloca. Outra coisa, Vina, eu vou te pedir, se você puder ir lendo as mensagens também, porque a pessoa vai, né, vai interagindo indo, né? conosco, que for mais assim relevante, né? Vamos lá, né? Vamos
quem está aqui também, É, né? Boa sim, tarde, lindas, Ivete. Estou em Bom Jesus da Lapa. Uhul! Bem-vinda, Ivete. Lília também está assistindo. Olá, meninas, boa tarde. Carla, boa tarde. Cheguei, Cláudia. Dalta aqui, Valdelice, Cida, boa tarde. Penso que a comunicação não violenta está muito relacionada a uma questão de amorosidade. Também, Dal. A gente, Martin também ele fala sobre isso que comunicar no violento não é ser bonzinho, falar baixinho, falar quietinho, porque tem sim, pessoas que falam assim, está violentando. Violentando. sim, Você acha que a pessoa é amorosa e tal. Mas tem muito mesmo com a questão de clareza. A comunicação não violenta, ela traz assim, é uma clareza na comunicação. A pessoa fala e o outro automaticamente entende. Mesmo que a pessoa ela tenha um tom de voz talvez mais rude, né? Quando ela comunica não violentamente, você vai entender o que ela falou e você recebe com amorosidade. Você uhum, recebe porque você sabe, não, eu entendi exatamente o que é para fazer. É como se você tivesse uma tarefa e alguém comunicasse exatamente o que você tivesse que fazer. uhum. E eu vou dar vários exemplos aqui para que todos possam entender em várias áreas, em trabalho, em família, com marido. Olha, Adoro. Vini, tem uma coisa também, quando a gente fala dessa amorosidade, porque tem que ser uma amorosidade genuína, né? Porque a gente conhece muita gente sutil, mas que vive de alfinetada, né? Tem Sim. crueldade na sutileza. Então, assim, essa finesse, essa elegância, essa amorosidade tem que ser do coração, porque não é aquela coisa que a boca fala do que o coração está cheio. Então, alimentamos nosso coração para nossa fala, que seja uma fala suave, mas uma fala verdadeira também, né? Para E que a gente não. é tão interessante essa sua fala, mas antes eu vou dizer assim: todo mundo que está aí, mande um aviãozinho para uma amiga, para uma colega, que você queira compartilhar esse momento, né? Vamos encher essa live de gente, de outras pessoas que vocês conheçam, mandam lá um aviãozinho e diga: venha para cá, venha fazer parte desse Sim, momento, né? sim. Então, essa fala sua é muito legal, porque quando as pessoas entram no mundo do autoconhecimento, ou entram no mundo das teorias, eles começam a propagar a teoria, mas no fundo, eles propagam, mas não fazem. E a técnica que eu sempre gosto de pensar é: faça primeiro. Verifique com você, com sua família, se está dando certo. Depois que estiver, que você vê, poxa, isso realmente funcionou comigo. Diga para o mundo: olha aí, gente, está funcionando comigo, eu estou me tornando uma pessoa E melhor. esse Porque exercício, você com você mesmo, é o que tem que fazer, é um exercício. Existe até um caderno de exercício, e o professor Antônio Vilmar falou aí agora nos comentários, né? Que é uma expressão de suavidade. Olha que coisa linda, né? Se nós estamos no mundo, e nós somos a nossa expressão verbal, nossa expressão tátil de como a gente toca o outro, né? Nossa expressão de acolhimento, isso tudo é bonito. Nós somos tudo. Você, como professora de redação, nós somos até a nossa letra, a nossa caligrafia. Então, tudo que você está passando para o outro e para si mesmo é seu, diz respeito a você. Por isso que a gente está fazendo esses convites aqui. Porque tanta gente que é grosseiro e fala, eu não sei por que fulano se sentiu ofendido. Eu não fiz nada com ele. Eu sou uma pessoa que eu falo a verdade, porque, gente, quem fala o que quer corre o risco de ouvir o que não quer. Então, é isso que a gente está chamando para reflexão agora. E não se cura nenhuma situação com essa energia. Eu não acredito, né? a outra coisa também é a forma que a gente foi criada, né? Muitos de nós, no meu caso, uma grande parte das pessoas que eu conheço, a comunicação violenta ela vem do berço. E ela vem por uma questão, talvez os nossos pais, eles achavam que era um correto porque eles vivenciaram aquilo. E Sim. quando nós temos a oportunidade de perceber que isso machuca, que isso nos machucou, e é por isso que a gente repete, replica, e que vive machucando e sendo machucado, é hora de refletir. E quando você não tem conhecimento, ok, mas quando você tem conhecimento e continua
praticando, aí é muito mais doloroso, né? E essa comunicação violenta, ela vai impactar em todos os sentidos da nossa vida, das nossas vidas. Ela vai deixar a gente também magoado. É aquela história que eu digo assim, ó, quando alguém fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, que tem a síndrome da Gabriela, porque minha família toda é assim. Ela não quer quebrar padrões. E Sim. tá na hora que nós que estamos aí na busca desse autoconhecimento, desse auto melhorar, né? Melhorar para conosco, para depois para com o mundo, é necessário que a gente entenda que todos os dias eu posso deixar de ser a Vina que eu fui ontem. Eu não quero ser a mesma Vina que eu fui ontem. Eu quero ser a Vina que eu fui ontem, mais algo melhor. Uhum. Melhor. Sem que você esteja se comparando com algo lá fora ou com alguém, mas essa comparação sempre sendo feita com você mesmo, porque se a gente não estiver agregando nada nos nossos dias, nós estamos inutilizando os nossos dias. E É, nós somos seres em construção, então todo dia eu posso fazer. E também, Vina, tem um ponto que tem gente que, porque não quer se esforçar, quando você aprende, vai pôr a comunicação não violenta em prática e tudo, a pessoa, nossa, está se achando. Agora está achando que é fina, porque não responde mais, porque não é grosseira. Olha, nós temos que aceitar os convites que nos chamam para que nós sejamos melhores. Porque eu sempre falo, chamar para descer, tem um tanto de gente que está aí para fazer isso. Então, assim, não negue também. Não é porque você está num lugar e que você vê o outro fazendo melhor. É tão bonito copiar o que é bonito, qual o problema? é Né? sim. Nenhum. Engraçado, ó. Andréia está aqui, ideia dizendo, repetimos os processos de crenças limitantes dos nossos pais, padrões. Andréia, quando nós estávamos lá no Sul, ela disse, ai, que delícia, ela é nossa convidada aí para o licença que vai acontecer agora em Que setembro. bom, que bom. E é um reencontro com você mesma e vale muito a pena. Fabrício também, que fez altos elogios ao nosso evento. Que bom, né? Então, gente, e continuando aqui com comunicação não violenta, Macho vai nos ensinar o seguinte. Primeira coisa que precisamos fazer é uma observação. Antes de julgarmos, de dizer para o outro, nossa, você chegou atrasado de novo, ou parece que está sempre atrasando, por que não fazer a observação? Fulano, percebi que hoje você se atrasou um pouquinho dentro de um ambiente de trabalho, dentro de casa, com o esposo. Amor, o que foi que aconteceu? Né? Percebi que você atrasou um pouquinho, né? O sentimento, qual o sentimento que esse atraso traz para sua vida, para você? Você deixa de ser importante? Se a pessoa marcou um compromisso com você às 8 e chega às 8h30, você se sente como? Olha, eu me senti muito mal, porque eu cheguei 30 minutos antes, você chega meia hora depois do marcado, me senti não importante para você. É o seu sentimento, a sua necessidade. Qual a sua necessidade? O horário. Você tem necessidade de cumprir o horário. Porque para muitas pessoas o horário não é importante, mas para algumas ainda, o horário é muito importante. Então, talvez a pessoa que se atrasou atrasa com todo mundo, não seria só com você. Mas você está se sentindo muito mal porque a pessoa se atrasou. Aí você vai dizer a sua necessidade. O horário, para mim, é importante. Eu gosto que quando marque um horário, a pessoa esteja lá. Aí você vai dizer o seu pedido. Por favor, no próximo encontro, dá para chegar no momento exato, no horário certo? Olha aí. Quando você faz esses 4 passos, que não precisa ser delimitadinho, assim como eu falei, mas de uma forma que você deixa claro para o outro a sua observação, o seu sentimento, a sua necessidade, o seu pedido, a pessoa vai entender. Você explicou. Agora, imagine eu marcar um encontro com Carla e eu ter a necessidade do horário e Carla está acostumada a chegar meia hora atrasada com todo mundo, porque para ela é muito comum chegar atrasada, é chique para Carla. E para Eu mim, acho que nunca aconteceu, hein? Porque eu gosto de pontualidade.
Também conheço assim, que gosta dá uma pontualidade demais. E aí, Carla chega, eu chego no horário antes, uns minutinhos, e na hora que Carla chega, meia hora depois, eu estou muito emburrada, mal falo com ela, termina o nosso encontro e eu saio com muita raiva. Ela não entende o motivo. Por que que ela não entendeu? Pra mim, ela já sabe o que que eu tô com raiva. Claro que ela sabe. Ela só pode saber. Mas na cabeça dela, ela fala, meu Deus, o que aconteceu com Vina? Não entendi. Uhum, Porque a minha comunicação, a minha forma de pensar e ver o mundo é minha. A forma de Carla pensar e ver o mundo é dela. Por isso que nós precisamos. Aí eu ofendo todo, acabo com o almoço, ofendo com a minha grosseria no sentido de mal falar, de, né, mal responder. Porque eu não soube fazer uma comunicação corretiva, uma comunicação assertiva. uhum, E é essa a ideia, gente, que a gente precisa tentar resolver. Falando para as pessoas ao nosso redor, comunicando com as pessoas que estão ao nosso lado, aquilo que é importante para nós. Explicando para aquela pessoa por que é importante. uhum. Falando para aquela pessoa a sua necessidade. Por que você necessita daquilo? E fazendo um pedido genuíno, um pedido claro. Por favor, por gentileza, dá para você fazer isso da próxima vez? E nesse momento, morreu a história, porque essa pessoa não estava sabendo que aquilo era importante para você. Ela passa a saber a partir de agora. Né? Você não pode acabar com todo um relacionamento, com todo um Por conta evento, disso. por conta de algo, né? E por falar em acabar com os relacionamentos, a maioria dos relacionamentos se tornam relacionamentos nocivos, tóxicos e muita coisa, porque as pessoas não expressam as suas necessidades. Porque você sabe, no primeiro encontro, no início, aquela fase do encantamento, a gente só deixa ver a parte boa. E depois, e que é normal, é do relacionamento, atrito, não concordar, a pessoa não fala, guarda, né? E vai sendo mágoa em cima de mágoa, até que o dia que verbaliza numa situação que não é propícia, de um jeito que não é essa comunicação não violenta, e fala coisas que não deveria. A quem ouve vai levar isso depois, né? Então, no relacionamento é super, super preciosa essa dica também, porque chame a pessoa, não é da indireta, não, sabe, gente? Vina acabou de falar, tem que ser claro. Então, chama. Meu amor, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até elogiar a pessoa primeiro. Olha, gosto tanto disso que você faz daquilo. Olha, você é um encanto. Mas tem uma coisa que quando você faz, né? Agora eu tô falando de mim. Eu não me sinto bem. Então eu queria dizer para você como eu me sinto, e se você puder mudar isso, eu vou ficar muito feliz. Quando a pessoa fizer, elogie. Nossa, que linda, achei lindo que você fez isso. Então, assim, não se perde nada com delicadeza, não se perde nada com educação, não se perde nada propondo ambiente de harmonia e de comunicação não violenta. É verdade. E a gente aprende também, eu como professora, né, quando eu comecei a utilizar a comunicação não violenta, estava em sala de aula, numa rede de educação pública, né, e uma sala com 40 alunos, Não é e uma loucura. né, tinha 120 alunos assim. E o que que acontecia? Eu chegava na sala, na maior paz, numa comunicação mais pacífica do mundo, colocava uma musiquinha para bom dia, como será seu dia? Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, Espírito Santo. Os meninos não aguentavam, mas essa música parecia a minha cara. E eles achavam muito divertido aquela minha forma. E todo mundo falava, como é que eu conseguia naquele período? Eu conseguia estar ali com os meninos, ninguém pegava no celular. Olha, não é para pegar, vamos prestar atenção, fazer o que pedia para fazer. Tinha uma conexão muito grande com eles, eles produziam muito.
E eu consegui isso com a comunicação não violenta. Antes desse percurso, né, da comunicação, eu era muito grosseira. Tenho até dó dos alunos meus lá de 2012, 2013, 14, 15, depois de 2017 que eu fui melhorando. Mas esses alunos, inclusive minha sobrinha me contou que ela conheceu uma pessoa, falou assim, eu fui aluno de sua tia, mas sua tia era tão brava. Ave Maria daquela mulher. Olha a imagem que ele tem de mim. Eu falei, ah. Sim, sim. Eu me esqueci, quer dizer, eu apaguei essa história da minha cabeça. Aí eu fui e falei assim, ai, tia, eu acho que não fui eu, não. Será que ele tem certeza? Eu falei, ele disse que você já colocou ele pra fora, tia. Eu falei, será? Eu acho que não. Eu falei, não é que eu fiz isso com o aluno, não. Então, assim, gente, essa comunicação violenta, ela marca quem foi violentado. Com Olha certeza. a imagem que a pessoa tem de mim. Quer dizer, eu tenho tentado construir uma nova imagem, melhorar, construir para mim mesma, né? Mas para quem eu violentei, com certeza tem marcas Sim. na comunicação. E a gente faz isso o tempo todo com todas as pessoas ao nosso redor. Sim, principalmente porque a gente não tem essa prática do autoconhecimento para saber o que não está bem em nós e por que que a gente quer azedar o universo do outro porque está ruim para a gente, né? Aquela coisa de que não vou espalhar isso por aí. Isso não é algo bom, sabe? Não é para ser desse jeito, porque depois a gente fala das guerras no mundo, a gente fala que as pessoas estão loucas, que as pessoas estão incoerentes, violentas, mas o que que nós estamos fazendo, né? Porque É verdade. começa em nós, então vamos fazer a nossa parte, começa aí, sabe? Terminando a live hoje, sabe aquela pessoa que você está comunicando violentamente? Manda uma mensagem delicada, tá? E ela vai assustar, igual minha filha Vai assustou quando eu comecei. assustar, porque tem gente. Eu faço isso quando eu fazia palestra, eu falava, agora é a hora de pegar o celular. Pega o celular agora e mande uma mensagenzinha para quem você gosta. Quanto tempo que você não fala isso, né? Aí as respostas eram assim: meu marido está aqui me perguntando o que, que eu quero, que eu não faço isso. Então, olha, coisas que a gente teria que fazer no dia a dia, tipo, o marido ou o filho sai para a escola, você não tem tempo para dar um beijinho? É Então, você verdade. tem tempo para quê? Você não tem tempo para abraçar? Sabe? Então, essas coisas simples, gente, tudo muito simples, sabe? Muito simples, mas necessário. Eu Isso não mesmo. estou nem nas mensagens. Eu tô vendo aqui, ó. O professor Antônio dizendo: ei, professor, beijos. Parabéns, parabéns, Vina, por nos lembrar que a delicadeza é fundamental no nosso cotidiano. E Beth disse aqui: eu também já fui igual a você. Hoje, meus filhos e netos, vó, você está bem, com licença, te melhorou muito. Viva tia Carla. Graças a Deus, né, Ivete? Carla abriu as portas e nós pegamos os ensinamentos, porque a gente tem que apropriar daquilo que é nos ofertados, né? Porque não adianta nada a pessoa ver, a pessoa estar estudando, a pessoa ter o conhecimento e não fazer a transformação na sua vida. Só Isso não que adianta. a gente já dizia, né? Só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Então, aprender, porque se todo mundo aprendesse, o mundo estaria uma coisa fofa, uma É nuvem de verdade. algodão para a gente viver. E não é assim, né? Porque o que que acontece? Todos nós estamos nos sentindo ameaçados, né? Rejeitados, inseguros e tudo isso aí deságua numa comunicação É violenta. Então, verdade. quem já tem essa consciência, a gente tem uma responsabilidade maior de sempre se perguntar. Eu falo que essa é a maior das meditações. Sempre se pergunte: por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu fiz dessa forma? Por que que eu falo em comunicação não violenta e eu acabei de praticar essa ação agora? Falei dessa forma. Então, essa é a maior das meditações. O tempo inteiro tomar posse desse conhecimento, o tempo inteiro exercitar esse conhecimento. E é um ganho maravilhoso. Ah, não vou fazer isso não, porque eu não vou ser assim com ninguém. Fulano é muito grosseiro comigo. Mas você só faz para receber? Outra coisa, você está fazendo o que quer que você faça nessa vida, você está fazendo por você.
Esse também é um aprendizado maravilhoso que você Ah, está sim. fazendo por você. E a vida se torna melhor. Quando você se torna melhor, a vida se torna melhor. Uhum. Os cachorrinhos no espelho, né? A história do cachorrinho no espelho. Existia lá, eu contei lá no Licença, para quem está aqui e não ouviu, a cidade dos espelhos. E um cachorrinho muito bem-humorado foi lá e quando chegou lá, viu muitos cachorrinhos felizes e alegres e voltou lá para o local onde vivia dizendo: Nossa, encontrei ali um castelo cheio de cachorrinhos felizes, todo abanando o rabo e com um sorriso aqui. Um cachorrinho mal-humorado fez o quê? Vou lá ver se isso é verdade. E quando chegou lá, deparou-se com um monte de cachorrinho mal-humorado, bicudo, feio, e voltou falando: é tudo mentira. Eu só vi lá cachorros mal-humorados. Então, o que você dá, você recebe. E isso é muito verdadeiro. A cada dia que passa, a gente vem percebendo mais e mais esse é dando que se recebe. Uhum. E falando em comunicação não violenta, a gente também precisa falar das linguagens de amor, né? Sim, Que é a velho Chapman. maravilha. Você está muito bem munida dos livros. Eu não trouxe os meus aqui muito Ah, bem, não. É importante demais, gente. Entender. E hoje eu estudo as 5 linguagens de amor, já estudei, né? Dos adultos, depois vem das crianças, dos adolescentes. E quando você entende a sua linguagem, a linguagem do outro, você convive melhor, você consegue entender melhor e você consegue comunicar com menos violência ainda. Olha que legal. É tão interessante isso, né? A minha linguagem de amor é ato de serviço. Então, são 5 a linguagem de amor. A primeira linguagem de amor, eu vou falar aqui de forma aleatória, palavras de afirmação. A sua é qual, Carla? Você descobriu qual é a sua? a minha você já sabe qual é, né? Que eu te falei. A minha é tempo de qualidade. Não, é da mesma É, Diana. é. E aí, palavras de afirmação. Para você que tem filhos, né, marido, observe qual a linguagem de amor dessa pessoa. Quem gosta de palavras de afirmação, às vezes ela dá um presente para a pessoa. E essa pessoa recebe o presente, mas é como se o presente não suprisse a presença. A presença da pessoa. O dizer para ela: olha, você é importante para mim, parabéns, você é maravilhosa, gosto muito de você. Diga para ela as qualidades que ela tem. Ela vai ficar tão feliz que é muito melhor do que o presente, gente. E olha que eu já fiz teste. Tudo isso daqui eu já fiz teste. É muito legal. Quando você vê a pessoa que gosta de palavras de afirmação e você faz alguma coisa para ela que não é a linguagem de amor dela, e depois você faz a linguagem de amor e ela vai. É totalmente, a cara da pessoa é E diferente. como faz falta, né? Antes de você entrar para a segunda linguagem. E como faz falta, né? Como a gente ouve no processo terapêutico as pessoas dizerem assim: meu pai nunca me falou uma palavra amorosa. Ninguém nunca me estimulou, Carla, para poder falar: você é bom nisso, vai, faz. Nossa, como você está bonito hoje, sabe? Aquelas coisas. E a gente promove umas grosserias e repete, achando que é engraçadinho, que eu vou citar uma coisa, isso não é engraçadinho, não. Tem coisa que a gente tem que ir eliminando da nossa vida. Sabe quando a pessoa está bem bonita e arrumada, e tem gente que de forma muito grosseira fala: vai fazer exame de fezes? Isso é horrível. É verdade. É horrível. Então, assim, se você já ouviu, deleta, tá, gente? E passa a elogiar. Nossa, gostei. E outra coisa, você que recebeu essas palavras de afirmação, esse elogio, saiba receber também. Obrigado. Oh, você gostou? Mas essa roupa foi tão baratinha. Não sei. Não precisa, gente. Aprenda a receber, tá? É muito importante. Vamos lá para a segunda linguagem. A questão do não merecimento, né? A pessoa, ela já está tão condicionada a não merecer, e quando você fala para ela: nossa, amei a sua marca, eu chamei, que eu amei a sua roupa, ela vai justificar para dizer que é uma coisa tão básica, tão barata, que ela não sente tudo aquilo. Então, sinta, se apodere, Sim, é. se apodere daquilo que você. Olha, você tá maravilhosa. Obrigada! Hoje eu também amei os cabelos. Olha aí, vocês viram? É assim, gente, apodere daquilo que você é, porque palavra tem poder. Uhum. É,
tempo de qualidade, o de Carla e o de Ana Maria, minha filha. Né? Minha filha pequenininha, as crianças até os 5 anos de idade, elas têm todas as linguagens de amor. A partir dos 5, você vai descobrir exatamente qual é a linguagem de cada um. E, Ana, e você pode mudar a sua linguagem de amor durante a sua vida, né? Chefe vai dizer isso daí. Mas a gente tem uma característica fixa em uma. Ana Maria, ela é muito tempo de qualidade. Não importa, eu trabalho o tempo todo, mas na hora que eu chego, eu preciso ter aquele tempo com ela. Pode ser 20 minutos, eu e ela sem celular, sem nada, brincando ali no chão, fazendo alguma coisa. Ela se sente muito, muito feliz, muito contemplada, muito grata por esse momento. E o tempo de qualidade, minha gente, você que. Meu marido também gostava muito do tempo de qualidade. Você que tem um esposo, que tem um namorado, observe. Como é que vocês estão? Você faz uma comidinha, senta ali com ele, pode ser um macarrão com alho e queijo, não precisa ser um cardápio. Se ele gosta, se a pessoa gosta de tempo de qualidade, você que está aí sabe melhor dizer do que eu, quero que você fale um pouquinho. Isso, sentar, comer, olhar para essa pessoa, ficar ali, um olhando para o outro, sem falar nada, talvez. Para essa pessoa, ela se sente contemplada. É mais ou menos assim, Carla? Você que é dona Sim, desse. sim. Então, eu acho que eu sou igual criança, eu tenho vários, sabe? Que eu gosto de todas as coisas. Eu também gosto de dar presente, eu gosto de incentivar as pessoas com palavras de, né, afirmação. Eu gosto também de fazer atos de serviço, mas o tempo de qualidade, para mim, é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a pessoa mais importante na minha vida é aquela pessoa que está na minha frente naquele momento, sabe? Além de ver Deus em tudo e em todos, é aquela pessoa. Então a vida me trouxe uma pessoa e eu tô ali igual você tá aqui na minha frente. A gente tá compartilhando. Nesse momento você é a pessoa mais importante para mim, porque eu reservei esse momento para estar com você. Então, eu não vou ficar pensando nada. Quer ver como eu fico muito chateada quando eu falo assim: olha que música linda! Olha a letra! E a pessoa conversa no meio da letra, bem da picada. Entendeu? Porque eu quero, do jeito que eu fico ali tão absorvido por aquilo, eu quero que o outro também fique. Então, para mim, isso é viver o tempo presente, sabe? Esse estado de presença. E muita mulher também reclama sobre isso, porque fala: meu namorado não me percebe, meu marido não me percebe, ainda que a gente saiba que os homens têm percepção seletiva, ouvido seletivo, porque a gente conversa demais. Mas é muito importante criar esse momento de estar junto. Não precisa nem estar fazendo nada, mas desse tempo de qualidade, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo e a pessoa deixa de ser mais importante, é menos importante do que as coisas. Isso não é legal para ninguém. Verdade, verdade. O ato de serviço sou eu, né? Eu adoro, porque a linguagem do amor é para além daquilo que você faz com o outro, mas daquilo que você gosta que faz com Para você. você. Aí você se sente assim, uau! Uhum. Gente, vocês não têm noção quanto que eu gosto de alguém servir um cafezinho. O dia do meu aniversário, por exemplo, uma comidinha pronta ali na mesa, um cafezinho da manhã, ou qualquer outro dia. Eu falo que é tão importante a surpresa de amor. A surpresa de amor, você deixar um bilhetinho, alguém fazer algo para você que você precisa muito, que faça. É Sem que muito legal. você peça, O sem que que você você peça. pede. É muito legal. Isso. Na minha casa todo mundo sabe, minha mãe mora comigo, daqui a pouco eu tô dando aula, ela chega com um chazinho, Maria chega com um cafezinho, sabe assim, aquela coisa gostosa que você sente que você é querida e que tem alguém ali cuidando de você? A minha mãe, principalmente, ela cuida muito bem de mim, gratidão pela vida dela. E E esse agradar, né, Vini? A gente tá perdendo essa coisa de agradar, né? Não custa isso nada agradar um copo d'água, um chá, um bilhetinho, um elogio. Tão bonito agradar os outros, a gente cria um clima tão bom. é tão Com tão gostoso, né? pouco, com tão pouco. E aí eu vou aproveitar e convidar todas que estão aí também para exercitar o abraço com as mães, né?
Eu tenho exercitado com minha mãe. Eu levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço é dar aquele abraço gostoso nela, aquela coisa gostosa. Porque a vida ela é tão fugaz e ela passa tão rápido. E depois você vai falar, poxa, eu tive minha mãe tanto tempo. E mal chegava e dava, bem, sua mãe? Tudo bem, mãe? Como é que tá, mãe? Esse aconchego do abraço daqui. Eu sou muito de abraçar. Eu abraço as minhas filhas muito. Eu abraçava o meu marido também. E a minha É mãe, eu falo que terapêutico, né? é Um abraço terapêutico. terapêutico. E você falando da sua mãe, deixou eu trazer o pai, né? O Assim, meu pai, ele foi muito amoroso e ele, na época, ele não sabia das linguagens de amor, mas ele exercitava todas. Então, por exemplo, eu sempre fui muito segura nos meus relacionamentos, isso porque o pai é o primeiro homem da nossa vida, né? E o meu pai, onde ele ia, ele trazia uma coisa para mim. Uma fruta, um bombom, até por isso eu gosto tanto de chocolate, por causa dessa memória afetiva. Meu pai nunca chegou sem trazer algo para mim. E às vezes a gente estava andando a cavalo, assim, na fazenda, e nós dois gostávamos de caju. E eu lembro que só tinha um caju no pé. E aí eu olhei para ele e ele falou: Não, minha filha, pode comer, porque você comendo é a mesma coisa que eu estivesse comendo. Então, são coisas, sabe? E era de um homem que ele era um fazendeiro, ele não tinha, ele não lidava com essas delicadezas, mas é aquela coisa que a gente fala da alma, né? De buscar, de fazer isso. Ele me elogiava muito. Quando alguém apontava um defeito meu, ele falava: Não, mas ela faz isso, isso, isso e isso. Então, quão forte, como diz o Freud, quão forte se torna uma pessoa quando se sente amada. E não, essas linguagens amorosas, elas nos trazem para esse local. é verdade. Nós precisamos exercitar. Hum, A outra linguagem é o toque físico, é o abraçar, né? Tem pessoas que elas se sentem contempladas com o abraço. Elas gostam muito do abraço, do toque. Elas conversam tocando um ao outro, né? sim. E hoje a gente não pode tocar muito nas pessoas e outras as pessoas se sentem muito incomodadas com o toque, mas tem pessoas que a linguagem de amor dela é o toque físico. Ela toca no outro, ela gosta de ser tocada, ela gosta de ser sentida, ela gosta de ser abraçada. E eu tenho falado com muitas pessoas que têm essa linguagem de amor, que têm sofrido muito nesses tempos, pela falta do abraço, do aconchego, e dentro da própria família. Né? Os relacionamentos de marido e mulher, por exemplo, eu tenho conversado com muitas pessoas, depois de um tempo, eles deixam de ter esse toque, aquele carinho. E Uhum. às vezes a gente fica só esperando do outro. O que, que nós fazemos para Sim. resgatar? Né? O que, que Ah, nós mas se não está me dando, eu também não vou dar isso. não vou Entendeu? procurar, né? Isso é, Não vou isso é, procurar. isso é coisa de criança, gente. Criança. Quem tem mais consciência no relacionamento é que tem que fazer as buscas, né? E mostrar e fazer a partir da sua ação, vai vir a reação. Sim. Né? Ah, eu fiz 2 vezes, não deu certo, não vou fazer mais. E a resiliência. E a vida é assim, de resiliência, de busca, daquilo que você deseja. E esse toque, se é bom para você, vai buscar. Vai buscar que as pessoas precisam saber da sua linguagem do amor, porque ninguém vai adivinhar. Eu Uhum. sempre digo isso, eu deixo claro para todo mundo. Ó, eu gosto de atos de serviço. Aham. Todo mundo que está perto de mim sabe. Todo mundo. Por quê? Porque eu me sinto contemplada, eu me sinto feliz e pronto. Agora você vai, olha, a pessoa que está contigo, talvez ela não é muito de abraçar. Diga para ela, eu adoro abraço, eu adoro ser abraçada, eu gosto de ser tocada. É importante. Com certeza. E Fala. isso a gente pensa assim, né? Ah, alguém pode pensar, essa Vina é uma folgada, ela quer todo mundo fazendo as coisas para ela. Gente, cuidado com os julgamentos, tá? Não é isso, não. É só ela sendo ela mesma. Assim como eu É também desse gosto jeito. de tempo de qualidade. Porque a gente já está chegando num ponto de amargura que a gente olha para tudo, não olha com bons olhos, sabe? Então, tudo que a gente vê é tão interessante. Por exemplo, nós duas estamos aqui. A gente está querendo compartilhar, expandir o que nós fizemos no Licença, É sabe? verdade. E às vezes, dependendo do estado da pessoa, como é que será que ela recebe isso, né? É verdade. Então, a É gente verdade. tem que olhar para a gente Abrir, né? e, sabe, abre mais, seja receptível para as coisas, tenta. Sabe aquela coisa do homem?
quando ele não sabe praticar gentilezas, isso era de antigamente, né? Que ele não sabe ser educado e tudo, o que que ele fala? Quando vê um homem delicado? Não é É assim? verdade, desse jeito. Então, é isso. Se você observou, achou bonito e admirou, não diminua a pessoa porque você não alcança. Tente fazer parecido. E é É assim que a gente aprende. isso, e é gostoso, né? Ó, Ivete disse aqui que descobriu o dela agora. Diga aí, Ivete, qual é o seu? O mundo precisa saber. É, Não esconda. E tempo amo de qualidade, atos de serviço, toque, é, toque físico, toque físico, palavra de afirmação e agora presente. presente. Presente é uma coisa ótima também, não precisa esperar as datas, gente, né? Que é que não gosta. Pois é, ó, Atos de Ivete serviço, é a cara dela. e quem tem esse daí costuma negar, né? Mas eu falo para todo mundo, não negue. Uhum. Gente, o presente é ótimo. A minha filha mais velha, ela é presente. E é tão interessante que não precisa ser um presentão. É aquele presente de dizer, lembrei de você. Adoro. Sabe o que eu comprei para ela? Eu comprei para ela aquela renda aí no licença, aquela renda amarela Aham. da rendeira, né? Que estava fazendo lá. E um caminho de mesa amarelo. Porque assim, toda vez que eu viajava, eu levava uma coisa de comer para ela. Como ela, né, fez cirurgia agora, eu não estou levando mais coisas de comer. Né? Tá no processo de emagrecimento. E eu fiquei pensando, e olha que eu fiquei pensando a viagem toda. O que que eu vou levar para Maria Júlia para agradá-la? Olha para você ver. Eu saí de Candiba pensando, o que que eu vou levar para Maria Júlia para agradá-la? Porque Ana Maria, qualquer coisa que eu levar vai agradar. O que que ela quer que eu fique mais tempo com Sim, ela? Mas Maria Júlia, eu passei pensando. Quando eu vi a renda, eu falei, vou dar o primeiro tecido, o primeiro pano de enxoval dela, ó, o pano. Vou dar o primeiro pano de enxoval dela, né? uma E aí, tessitura amorosa. é isso. E aí comprei, levei, e ela ficou toda feliz, né? Com o primeiro presente, Uhum. vindo lá da Ilha da Magia, um bordar, uma renda. E quer dizer, ela que gosta de presente, eu teria que levar um presente. Poderia ser uma bala que fosse de lá, mas como ela não está comendo, eu sempre levava coisa de comer, então, comida típica, para ela não resolveu. Para minha mãe, por exemplo, eu levei um doce típico de lá. O que, que eu quero dizer? Que pode ser uma bala para quem dessa linguagem. Quem que tem essa linguagem? Alguém ligou, por isso que eu estou desligando aqui. Aham. Para quem tem essa linguagem, pode ser uma bala, pode ser um bilhetinho com bombom, pode ser qualquer coisa que você diga para essa pessoa, lembrei de você. Não precisa ser um presente grande, mas ela vai ficar muito feliz de ser lembrada. Porque o presente, para quem tem essa linguagem, se você viajou, se você foi para qualquer lugar e não levou nada para ela, ela fica muito mal. Eu sei porque Ah, eu sou dessa. Que eu prefiro comprar para os outros do que comprar para mim, porque eu acho maravilhoso assim, a expressão do outro, sabe? Outro dia mesmo eu falei para o meu filho, né? Ah, eu quero fazer um livro sobre as suas artes e tudo, coisa que ele não faria, porque às vezes a pessoa não faz por ela mesma. Então a gente toma pequenas iniciativas, sabe? E colocar o seu tempo, eu acho isso tão bonito. Eu escrevo cartas até hoje. Só porque eu quero que a pessoa saiba que eu saí de casa, eu fui no correio, eu coloquei a carta, então eu estou dando o meu tempo para aquilo, sabe? Então são coisas tão simples, né, Vina? Tão Sim, preciosas, gente, que a gente está tão afastado dessas coisas que a gente acha que o mundo está perdido, que não tá, tem jeito, mas o que, que você está fazendo? Né? Como é é que você verdade. está contribuindo? Nós temos 7 minutos agora com você, fique à vontade. Tô lendo aqui, ó. Lília disse que gosta de todos, que ela tem todos. É, Dal diz que o dela é presente, que ela adora. É isso, gente. A gente tem um pouquinho de todos mesmo, mas você vai, a partir de agora, Lília, começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção qual é a sua linguagem de amor. Uhum. Então, meninas, foi um prazer, né, Carla, estar aqui com você. E, eu vou falar sobre a questão da delicadeza que você falou ali antes. Sim, E, gente, lá. amo. Tem duas palavras, aliás, três palavras que eu adoro: doçura, leveza e delicadeza. Ah, Olha, eu fico encantada.
E aí eu acho assim, sabe? Eu aprendi demais contigo. E no último licença, assim, de tudo que ficou, e aí depois a gente vai até conversar sobre isso. Você sentando e mostrando como senta com as pernas. Gente, para mim foi a melhor lição, assim, da questão da delicadeza feminina, gente. Nós precisamos aprender muito. Nós temos que ter uma aula com Carla, com certeza, sobre esse assunto. Eu cheguei ali, eu tô aqui em Guanambi, eu cheguei no restaurante para almoçar, aí eu logo peguei a mesa, assim, na hora que eu fui empurrar a mesa, eu lembrei de você na hora. Porque na mesa onde é que eu tô, e puxa a cadeira. Aí eu, Vena. Aí eu peguei, puxei a cadeira, sentei, coloquei as pernas assim, e eu dei uma risada. Que todo mundo que tava perto de mim ficou olhando assim. Falei, Uhum. ixi, não foi delicado. É, Não foi delicada a risada que eu dei, mas foi tão gostoso fazer, relembrar e perceber o tanto que a gente precisa aprender, né? Nós estamos aqui sim. para aprender, aprender, aprender. Quem Quanto mais. sabe a gente vai fazer algo assim, né, para dividir com as mulheres, porque a gente está muito apartado do nosso feminino, né? E E vamos fazer ele é sim. a nossa melhor parte, gente. Quando você se conecta com o seu feminino, você não faz ideia. E às vezes hoje fala-se muito do feminino e as pessoas pensam que a gente vai fazer ritual, que a gente vai dançar nua para a lua cheia, ou que a gente é feminista, ou que a gente vai falar mal dos homens. Não é nada disso. Tudo que a gente quer é que você volte para suas raízes, as raízes do feminino. Sabe a Adélia Prado dizendo assim: nasceu mulher? É, sim. Sabe? Então, vamos dar, florescer isso, porque a gente está sufocando. Porque como os homens foram para um local de poder, a gente acha que é lá também que a gente tem que ficar, sendo que o poder está dentro de nós, está no nosso feminino. Olha que coisa mais É linda. verdade. E precisa de muito esforço, né? É isso, ó. Quem chegou foi Deja, que não conseguiu assistir, mas depois ela vai assistir e vai descobrir qual a linguagem de amor dela. Eu já até sei qual a sua linguagem de amor, Deja. Depois nós vamos. Então, foi muito gostoso estar aqui com vocês, meninas e meninos, né? E espero que a gente tenha deixado um pouquinho de nós aqui, na nossa jornada em busca de nós mesmos, porque essa jornada é a volta, né? É o encontro conosco, porque a gente desassocia de nós, daquela coisa bela. Hoje eu olho para a infância, que eu tenho uma criança em casa, e falo como a inocência, a infância, é a essência de tudo. E depois a gente desassocia e vai para um mundo e vive na busca, na busca. E quando a gente consegue reencontrar e esse encontro conosco, com o nosso eu superior, faz com que a gente entenda o que, que a gente precisa fazer para ser melhor para nós mesmos, mesmas e, consequentemente, para o mundo. Então, a minha mensagem para todas é: busque, busque muito, mas busque de dentro para fora. E o que tiver fora vai agregar, porque quando você está aberta por dentro, tudo que você ouve de fora vai conectar contigo, que seja para a sua essência e para o seu melhor. Gratidão, Carla, gratidão a todas e todos. Então, gente, a gente está aí com essa proposta de fazer um evento aqui em Balneário Camboriú, né, no mês de setembro. E ano que vem também tem um outro licença. Então, assim, a gente está sempre convidando. Aí, às vezes, a gente, quando fala que é Balneário Camboriú, a pessoa fala, ah, vai ser caro. Não é. Às vezes, muitas vezes a gente emprega dinheiro em coisas banais que não te alteram. E uma viagem pode te alterar muito, muito, muito. Então, a gente está com isso aí. Temos outros projetos, né, Vina, que logo Sim. estarão por aí. Então, e é isso. E estamos na semana de lives do Licença ainda, com essa intenção de compartilhar o que as participações compartilharam lá em Florianópolis. Amanhã a gente tem a Lília, que é instrutora de yoga. Então, a gente vai falar da flexibilidade para além do corpo, porque quando a gente fala em flexibilidade, parece que é só o corpo, né? Na quarta-feira a gente tem a Ivânia Rosa, que é psicóloga também. Na quinta-feira tem Renato Maurício aqui falando sobre pensamento autoridade, que é uma chave para a vida de vocês. E na sexta teremos um sextou com música com Clau. E semana que vem ainda temos mais quatro, tá? Então, live atrás de live, momento de aprender. Vina, muito obrigada, tá? Quero dizer que foi muito bom que você tenha cruzado meu caminho. Ai, gratidão. Agradeço. Fico muito feliz e que sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida.
E quando eu falo próspero, gente, eu não estou falando só do material, não. Até porque, antes de qualquer coisa, conecte-se com o seu divino, conecte-se com você mesmo. Aí tudo abre, porque tudo é energia, inclusive o dinheiro, tá? Beijo, exercício. Só fazer uma, deixa eu só fazer uma pergunta que não quer calar. Já tem o próximo destino do próximo licença no 2026? Então, eu estou esperando agora, porque como é praticamente daqui a um ano, para eu fazer a cotação tem que ser agora em junho. Então, já tem três opções especialíssimas, mas eu só posso falar em junho. Ah, Assim que eu receber a ainda bem que nós cotação. já estamos em junho. Ainda bem, já estamos em junho. Só estou esperando chegar. Quando chegar, já anuncio, tá bom? Certinho, certinho. Então tá É bom. isso. Beijo. Beijo, beijo, Cláudia, beijo, meninas. Tchau. Tchau, obrigada, Vina. Obrigada, Carla.